Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora são 10h05. Hoje a gente vai fazer um formato diferente aqui da nossa já tradicional entrevista, né, que acontece por volta deste horário. Para debater, no melhor sentido da palavra, um assunto que a gente já abordou aqui na programação da Band News FM, que é mobilidade urbana, que está sempre em pauta aqui, na verdade, né, com uma certa razão, pelos motivos óbvios, né? Mobilidade aqui nessa cidade é muito ruim, péssima, não é, na verdade? Bom, recentemente a gente abordou aqui, seja entrevistas, reportagens, com participação até dos nossos ouvintes também, sobre a construção da ciclovia da Avenida Afonso Pena. A gente fala assim, ciclovia da Afonso Pena, mas é um projeto um pouco maior, claro, né? Que inclui também a construção de uma ciclovia na Avenida Afonso Pena. Recentemente, o nosso querido Gustavo Ziller, nosso colunista de multiverso, que você ouve todas as terças e quintas, fez o quê? Umas 3 ou 4 colunas sobre, né, meu camarada? Bom dia. Bom dia, Lucas. Até agora, né? Até agora, vem mais aí. Eu tô com essa história só. Eu virei o ano. Sabe quando você faz resolução de ano novo? A minha foi assim: tombar a Serra do Curral e implementar os 400 quilômetros de ciclovia de Belo Horizonte, que tá no plano diretor da cidade, né? Na verdade, o plano diretor tem incluiu o Plan Mob, se eu não me engano, em 2019, que foi o plano discutido sobre essas ciclovias. E virou lei, né, cara? Então a lei 11.181, se eu não me engano, bom, a Marcela certamente sabe, ela vai me corrigindo aqui porque eu não tenho os detalhes técnicos da história, mas a lei 11.181 tem esses 400 quilômetros de ciclovia que interliga a cidade inteira. Incluindo ali a Avenida Afonso Pena. Incluindo as outras que já estão implementadas, né? A ciclovia da Professor Moraes, Bernardo Monteiro, a Praça do Ciclista, Barbacena, a João Pinheiro. Então tá tudo meio solto agora, né? A gente precisa terminar as 400 para você, por exemplo, sair de um lugar e chegar no outro com segurança numa ciclovia. E aí a resolução de ano novo foi isso, cara. Eu vou ficar no pé da prefeitura, de quem vencer lá na frente esse ano, para implementar os 400 que estão no plano diretor e pra gente conseguir tombar a Serra do Curral e tirar da Serra do Curral essa mineração que tá complicada, né? Só com liminar, bom, mas o assunto hoje não é Serra do Curral, é ciclovia. Então essa é a história. É resolução de ano novo, então. Entendi. Tá uma das resoluções de ano novo do nosso querido Ziller. E a coluna chama Multiverso, não é à toa, né? Hoje a gente tá falando sobre isso aqui, inclusive, sobre essa ciclovia, sobre mobilidade aqui em Belo Horizonte. E em uma das colunas, o nosso querido Ziller, dentro aqui do nosso jornal, citou até alguns membros da Câmara aqui de Belo Horizonte, incluindo o presidente da casa, o Gabriel Azevedo, e também a vereadora Marcela Trópia, do Novo, secretária-geral da Câmara de BH, que está aqui com a gente pra gente fazer essa conversa, esse debate importante sobre mobilidade, que inclui ali a ciclovia da Afonso Pena, polêmica para muita gente, que fala que vai atrapalhar muito o fluxo em uma avenida que já é complicada, em uma avenida que tem um aclive muito acentuado e por aí vai. Tudo bem, vereadora? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E não é polêmica à toa, né, gente? É uma obra que está atrapalhando a vida de muitas pessoas que demoram aí 1 hora e meia no trânsito e talvez estão vendo a perspectiva de vida delas piorar dentro do ônibus de Belo Horizonte, que está sempre sucateado. O transporte público da capital não é bom já há muitos anos, há décadas. E quando a população vê que o anúncio da prefeitura para a resolução do trânsito, da mobilidade da cidade é uma ciclovia, eu imagino a indignação das pessoas que estão nos escutando, porque é uma grande frustração. A gente sabe que ciclovia não vai resolver o trânsito de Belo Horizonte e, infelizmente, a prefeitura vem vendendo a obra de revitalização da Afonso Pena e da ciclovia como essa grande solução mágica, uma obra que para mim é muito mais eleitoreira e que está com um acumulado de remendos do passado para tentar corrigir coisas que deveriam ser mantidas ao longo dos anos, como canteiro central, travessia de pedestres, faixas exclusivas de ônibus que já estão aprovadas na Câmara há muito tempo e não vêm sendo implementadas na cidade. E a ciclovia virou esse grande ponto de debate justamente porque as pessoas estão com essa sensação, e algumas já vivendo na pele, de que vão demorar mais tempo para chegar no seu trabalho, especialmente aquelas pessoas que atravessam a cidade todos os dias espremidas num ônibus horrível, lento e que muitas vezes é caro pro bolso de quem tá pagando. Então, minha grande crítica aqui é a Prefeitura de Belo Horizonte, é a condução da obra. Eu sou apaixonada pela Avenida Afonso Pena e tenho outros sonhos para ela que a gente pode debater aqui, mas infelizmente a forma como vem sendo conduzido isso é muito ruim e os ciclistas, óbvio, estão defendendo o ponto de vista deles e eu tenho certeza que a população de Belo Horizonte, eu, a Câmara, ninguém é contra a ciclovia e ninguém é contra ciclista. Quero muito ver esse plano, né, o Plan Mob sendo implementado. Belo Horizonte cumpriu 5% do que está prevista de quilometragem em ciclovias, mas por que
fazer a da Afonso Pena num momento tão polêmico, chegando na época da eleição? É esse o questionamento que a população está colocando aqui para o debate. Beleza. 25%. São 100 quilômetros já implementados, cerca de 20%, né? Sim. Entre 20 e 25. Uhum. Faltam 300 quilômetros, espero que a gente consiga implementar nos próximos 4 anos. Olha, eu queria, Lucas, posso claro. aqui entrar no debate aqui? Claro, e só convidar já aqui nosso ouvinte, Murilo, para ir participando, que a gente vai fazendo assim, a gente vai conversando, não tem tipo, ó, pergunta pro Ziller, pergunta pra Marcela. Vamos todo mundo conversando e jogando argumentos aqui mesmo. Boa. Sempre contando aqui com Nós a vamos participação fazer de mais você, esse ouvinte. formato, viu, gente? Acho que esse formato é muito bom de debate ao vivo. Pelo que eu estou entendendo, o Ziller vê como uma solução importante. Claro que não é a solução para a mobilidade urbana de Belo Horizonte, a gente sabe, mas você vê como uma coisa importante. E a vereadora entende como uma obra que é importante, mas para outro momento. Não seria o momento. É isso, vereador? Que seria meio um capricho nesse momento fazer essa obra. É isso, Ziller? Assim, você acha que... eu queria entender, assim, você acha que ela é importante por quê nesse momento? Cara, Murilo, eu acho assim, a gente tem que ser muito transparente com a população pra gente não criar uma vias e uma bias de conflito com o ciclista, que é o elo mais fraco do trânsito, né? As pessoas, quando dirigem na rua, elas dirigem com muita agressividade. Você sabe disso. Eu tive 3 pessoas que morreram ano passado na BR-040 treinando. A gente tem uma amiga que perdeu o braço atropelada por um ônibus na Afonso Pena, né? Então, assim, o ciclista tem essa... Eu não sei explicar as entrelinhas, a profundidade dessa agressividade em relação ao ciclista. Então, qualquer ciclovia, para mim, é muito bem-vinda, né? Vamos também ter duas coisas aqui importantes, tá? Lucas, Marcela, todo mundo tá ouvindo. Ciclovia é uma via destinada à bicicleta, que segrega todo o resto de transporte que está na rua, é proibido passar em cima. Então, o que a Afonso Pena está propondo é uma ciclovia, ou seja, não pode subir moto, não pode subir pedestre, tem o paralelepípedo para proteger e tal. Uhum. E existe a ciclofaixa, que aí é um pouco diferente. São Paulo tem muito disso. É um fluxo mais que é um misto fluxo, aí, né? um fluxo mais misto, que tem ali, normalmente é um paralelepípedo baixinho que protege, aí as motos entram e por aí vai, né? O pedestre, né? Exatamente. Uhum. Então, na Afonso Pena, isso não vai acontecer. E aí tem uma outra coisa que eu acho importantíssima a gente falar para quem usa transporte público na Afonso Pena, e que isso é um ponto de vista importante, que é assim, da praça da rodoviária até a Rio Grande do Norte, um pouquinho mais, a gente tem 100% de faixa exclusiva para transporte público, em 5 faixas que existem hoje, né, nessa região. Uhum. As 3 faixas de carro não vão ser suprimidas nessa região. Elas perdem um pouco o comprimento dentro da lei inclusive de estrada, para caber um pouquinho da ciclovia ali em alguns momentos antes dela subir no canteiro central, né? O que está suprimindo hoje, isso é muito importante para o motorista de Belo Horizonte, a Marcela precisa deixar isso claro também. O motorista que entrar nessa faixa exclusiva de ônibus vai ser multado. Então, quem está suprimindo o trânsito não é a bicicleta, é o transporte coletivo. E eu não sou contra isso. A bicicleta não está fazendo com que o carro ande mais devagar ou com que o carro saia da Afonso Pena. Quem está fazendo isso é o ônibus, é o transporte coletivo. Esse ponto de vista da população de Belo Horizonte é muito importante, porque na hora que um camarada pegar um ônibus ali na estação central ou lá na Pampulha, etc e tal, que ele chegar na Afonso Pena, o ônibus vai entrar numa faixa exclusiva, que não pode ter carro. E aí vai educar a população da forma mais didática, tomando multa, vai doer no bolso, por causa das câmeras que já estão instaladas lá e que são um ativo incrível de Belo Horizonte, que é o COP, o Centro de Operação, referência no mundo inteiro. Tem a Polícia Militar lá, são 11 entidades. Tem tudo lá. Uhum. Então, gente, o que está suprimindo o volume de carro na cidade não é a bike. A gente precisa apoiar a bike. É o busão. E com razão. Precisa ter o busão ali, né? O busão precisa de faixa exclusiva, faixa preferencial. A faixa preferencial só começa lá em cima. Aí qual que é a diferença da exclusiva para preferencial? Preferencial, o carro entra e não toma multa. A preferência é do busão. Então é uma educação do motorista. Agora, a exclusiva, se o carro entrar, vai ter multa. Então, na Afonso Pena, onde tem o maior volume de trânsito comprovado pelos softwares que o COP usa, os softwares que o escritório de arquitetura usou
para definir aonde que vai para o centro, vai para cima, etc. Nessa região, o que vai diminuir o fluxo de carro é a faixa exclusiva de ônibus. Não é a ciclovia Belo Horizonte. É isso que precisa ficar claro. E aí, Marcelo? E a crítica vai de novo para a Prefeitura de Belo Horizonte. A minha crítica não é a ciclovia, não é a revitalização da Afonso Pena. É a forma como está sendo feito. Porque se o argumento é garantir mais segurança para os ciclistas, Belo Horizonte vem fazendo tudo errado. E essa crítica eu tenho escutado todos os momentos que eu converso com ciclistas das minhas redes sociais e pessoas que frequentam a Câmara nas 2 únicas audiências que foram feitas ao longo desses 3 anos e meio. Sobre a Avenida Afonso Pena, foram as 2 audiências que o nosso mandato puxou. A Prefeitura não promoveu nenhum debate nesse sentido. Mas voltando ao argumento, as ciclovias feitas hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte não são seguras. As pessoas criticam a ciclovia da Pampulha, da Avenida Otacílio Negrão de Lima, que aqueles blocos de concreto são perigosos. Não à toa que os pelotões utilizam a via tradicional, vão ali disputando espaço com os carros, e colocar os ciclistas no meio da Afonso Pena também é inseguro. As pessoas, elas têm que estar mais às laterais da avenida para ficarem competindo com quem? Com o pedestre. Perto do que é passeio. Menos perigoso, perto do passeio. E o passeio da Afonso Pena é extremamente largo. A intervenção poderia ter sido feita ali e as faixas de ônibus deveriam ser no centro. Então a gente poderia estar falando em faixa de ônibus e ao centro num corredor de VLT. Essa é a minha Afonso Pena dos sonhos, em que a gente tem uma via de trânsito rápido, que é o VLT, ligando as 2 pontas, as laterais do VLT dos ônibus, que vão parar nas próprias estações do VLT, e a ciclovia nas laterais, para que os ciclistas não fiquem se jogando na frente dos carros, como é o retrato da Praça da Bandeira, em que a ciclovia foi feita em volta da praça, e para chegar até lá, o ciclista vai ter que atravessar 4, 5 faixas para conseguir dar a voltinha ali naquele ponto, sem falar da crítica dos outros cidadãos à ciclovia ali no Castelo, que está com uma tinta que é escorregadia. No dia que chove e no dia que não chove. Na Tancredo? Exatamente. Então a prefeitura está fazendo tudo errado e não adianta dizer que o argumento é segurança para os ciclistas, porque eles estão se colocando em risco no modelo que está sendo implementado de ciclovias em Belo Horizonte. Marcela e Ziller, falha, erro, inclusive começando por não ouvir os ciclistas, por não ouvir a população? Não, eu participei, Lu. E aí? O que você sentiu? Não foram ouvidos? Não foi, assim, esse debate se arrasta desde 2006, se eu não me engano. Eu participo de 3 grupos de ciclismo, né? Eu treino com um deles. Existe uma diferença entre o ciclismo de commute, né? Que é o deslocamento urbano, vai para o trabalho, volta para casa, etc. Os motoristas de iFood, né? Quem tá com iFood ali no centro de BH, sai e não sabe se vai voltar para casa vivo, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o ciclismo que a Marcela, que eu participo, do pelotão, por exemplo, na Pampulha, que é o ciclismo de treino, né? Na Pampulha, existem as faixas de ciclismo que estão nas ruas, para os pelotões passarem a 40 km por hora, por exemplo, 35, 40, e existe o ciclismo urbano, de commute, de sair de um lugar e ir para outro, de se divertir com a família e por aí vai. Essa é a divisão que tem lá, e lá tem uma ciclovia, que tem esses blocos de concreto para proteger e para o carro não invadir uma criança de 8 anos pedalando. Para mim, a Pampulha é um exemplo de mobilidade urbana. Comparo com Amsterdã, por exemplo, que eu conheço muito bem, e comparo porque eu não tenho síndrome de vira-lata. Eu acho que a gente vive na cidade mais legal da América Latina. Vocês sabem disso, eu falo isso muito aqui. Precisa melhorar muito, óbvio. Mas eu não carrego o complexo de vira-lata, né? Colômbia, Buenos Aires, que tem malhas cicloviárias incríveis, começaram de alguma forma e começaram com essa mesma história. A vereadora contra, o outro vereador a favor, um grupo de ciclista contra, o outro a favor. E num ano de eleição, tô sabendo hoje que o prefeito vai, né, vocês me falaram aqui que o prefeito vai... No ano de eleição, o prefeito, no mínimo, é corajoso, porque comprou uma briga que tá dando essa polêmica toda, né? Então eu discordo da vereadora quando ela fala que é um projeto eleitoreiro. Seria se todo mundo apoiasse, mas virou agora pauta política. A bicicleta, ela não pode ser pauta política. A bicicleta é solução para um monte de coisa. Para o meio ambiente, para fluxo de carro, para a saúde pública, né? O Brasil hoje é o 6º país mais velho do mundo. Nós estamos envelhecendo. Então, a bicicleta, ela é só solução. Ela não deveria ser vista por nenhum espectro ideológico político do nosso país e nenhuma camada da sociedade como um problema. Esse é o ponto. A implementação da Afonso Pena do jeito que foi feita foi debatida
com todos os grupos de ciclismo de BH, sem exceção. Quem fala que não foi é porque não esteve na reunião. Eu não estive em todas, óbvio. Eu viajo, eu fico 3 meses no Everest, 2 meses não sei aonde, por aí vai. Mas eu ando com essa turma, né? Então, o fato da ciclovia de ter uma parte que é uma crítica da vereadora, e eu entendo, tá, Marcela? Ela ir para o canteiro central tem uma razão. Ninguém tirou isso da cartola. Não é um achismo, né? É uma coisa que foi... Gente, o escritório de arquitetura que fez esse projeto, eu conheço, é um escritório seríssimo, que buscou as melhores referências do mundo, né? Os passeios elevados, eles são meia altura, porque eles escutaram as pessoas com deficiência, que para quem é cadeirante é melhor ser mais baixo, para quem tem deficiência visual é melhor ser mais alto. Para atender, eles fizeram de uma altura que atende os dois. Sim, foi debatido amplamente. É óbvio que na hora da execução ia ter essa história né? É óbvio. Uma grita aí. É lógico, gente, porque é obra. Deixa eu perguntar uma coisa para a vereadora, para o Lucas, para a Lu, para Murilo. Quando vocês têm obra dentro de casa, dentro da casa de vocês, incomoda? Eu moro do lado da Praça da Bandeira, ali onde eu treino. Sabe o Néctar da Serra, ali na Praça da Bandeira? Eu moro do lado. Vocês acham que estão me incomodando aquela obra ali? É óbvio. É uma obra pública, vai incomodar, mas na hora que estiver pronto... Só né? falando de trânsito, para passar já para Marcela, o Guilherme tem muita mensagem chegando aqui, mas vou trazer aqui alguns contrapontos que os ouvintes estão trazendo. O Guilherme Castilho está falando aqui que no entorno ali da Praça da Bandeira, onde existe ciclovia, ele fala nos primeiros quarteirões da Afonso Pena, o trânsito já está sentindo falta da faixa ocupada, diz ele. Outro ouvinte falando da ciclovia do Barro Preto, uma que está sendo muito criticada há muito tempo, né, por comerciantes, pessoas que frequentam a região também. Uma região que já tem um trânsito péssimo, né, sem nada já tem trânsito ruim. Gente falando que é uma ciclovia que está subutilizada, não está ligando nada a lugar nenhum. Só para passar aqui para Marcela. Importante reforçar que a vereadora não é contra ciclovia nem contra ciclista. Pode rolar meu feed lá, que inclusive tem post defendendo isso. Mas a grande sacada para mim da ciclovia é que ela seja usada na última milha, né? Que é aquela tradução ipsis literis de quem trata muito de urbanismo. Que ela seja um transporte acessório, um transporte complementar ao transporte público. Porque, gente, se a gente for olhar o número de pessoas em Belo Horizonte que estão nos escutando agora, apertados ali no busão, o número de pessoas que pega transporte público em Belo Horizonte é muito maior e deveria ser ainda maior para que as pessoas deixassem o carro em casa. Mas para poder pegar o ônibus e deixar o carro em casa para desafogar o trânsito, e isso sim é solução que resolve mobilidade em BH, essas pessoas precisam de ter um ônibus num preço justo, um ônibus confortável e que ande mais rápido. Não adianta o ônibus ficar preso no mesmo trânsito que o carro, porque as pessoas elas vão fazer escolhas muito simples. Se eu tenho a opção de ir no carro, ou se eu tenho um dinheirinho a mais quando eu subir de vida aqui, eu prefiro comprar uma moto, ao invés de ficar apertado no ônibus. E a bicicleta, infelizmente, não é uma das opções no rol das pessoas hoje, por vários motivos. Por mudança de cultura que a gente precisa ter, por um debate de educação ambiental que a gente precisa ampliar, isso é dado. Mas trabalhando com a realidade que a gente tem hoje, a prefeitura precisa trabalhar para o maior universo de cidadãos da cidade, não para um grupo de 200 ciclistas ali, me desculpem dizer, que participaram desse debate do plano diretor, que inclusive eu tenho profundas críticas. A prefeitura precisa fazer política pública para transporte coletivo de qualidade. Ônibus que sai próximo da sua casa, tem uma estação decente para você deixar a sua bicicleta lá. Para você ir de patinete, para você ir a pé, pegar o ônibus, chegar rápido no seu trabalho e na hora de voltar para casa conseguir fazer o mesmo trajeto. Isso, especialmente no hipercentro, que é para onde as pessoas se movimentam nesse movimento pendular, né, da periferia da cidade e da região metropolitana para o centro de Belo Horizonte. O hipercentro, ele pode sim ter a mobilidade ativa, porque eu não quero carro transitando lá. É ruim de achar vaga, não deveria nem ter vaga direita ali no centro, para que as pessoas não usem o centro como esse lugar para parar o carro, e sim de ônibus, né? Por isso que tem uma concentração grande de linhas de ônibus no centro da cidade. E a bicicleta eu entendo, e aí a especialista como políticas públicas vai falar aqui, né? Não estou falando só também de opinião de vereadora, debate só político, nem de politicagem. Eu estudo sobre esse tema há muito tempo, que mobilidade é uma paixão. Meu primeiro estágio, até vale contar isso, foi na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade lá atrás, 2011, 2012. E para mim é incrível observar como que as cidades ao longo do mundo resolveram esse problema melhor do que a gente. Nós estamos empurrando as pessoas para o carro e para a moto porque não temos um ônibus que funciona. Porque temos um transporte público que não vale o preço que ele custa, que é lento, que é apertado,
que não é de qualidade, não tem nem ar-condicionado, que não para em lugares estratégicos da cidade. E aí a pessoa vai ficar presa no trânsito do mesmo jeito que ela ficaria na moto ou no carro. O que ela prefere quando ela tem uma condição melhor de vida? Ela vai comprar o carro ou vai comprar a moto. Quando a gente pensa em aquisição de bicicleta, bicicleta também não é um item tão barato. Uma bicicleta segura, especialmente as elétricas, que agora estão na moda como uma alternativa para você suar menos para chegar no seu trabalho, etc. É caro, gente. A pessoa que tem 3, 4 mil reais para comprar uma bicicleta elétrica, ela dá entrada numa moto e financia o resto. Então a gente tem que fazer um debate, sim, cultural com essas pessoas, mas as pessoas vão fazer as melhores escolhas que elas têm à mão e à disposição. E para mim não é a ciclofaixa, não é a ciclovia que vai fazer esse jogo virar. É importante ciclista ter alternativa em Belo Horizonte segura, o que eu já falei aqui que não é o que a prefeitura tem feito, mas a gente não pode ignorar as pessoas que pegam ônibus na nossa cidade todos os dias e que estão ali feito sardinha dentro desses ônibus, apertadas na época da Covid, pegando Covid, pagando uma tarifa alta. E a Câmara já fez uma série de indicações e de projetos de lei que podem resolver isso. Faixa exclusiva e faixa preferencial é uma coisa que a gente aprovou nos principais corredores da cidade, a prefeitura não implementou. Integração tarifária é outra coisa que ajudaria demais. Com Grande BH, você disse? Exato, tanto com a Grande BH quanto com o metrô e também com estações de bicicleta, por que não? Se você tem ali uma integração, um desconto para fazer o aluguel de uma bicicleta dentro da estação de metrô e dentro das estações de ônibus que a gente tem, Pampulha, Vilarinho, etc., a pessoa tem um incentivo a mais a usar. Deixa eu testar essa bicicleta aqui para poder ir mais rápido, atrasado do que a pé. É um incentivo. Hoje você não tem nem as estações de bicicleta dentro dessas, né, as bikes disponíveis dentro das grandes estações, e você também não tem outros postos de aluguéis tão simples integrados com a tarifa do transporte público. De novo, a gente está fazendo ciclovias ao redor da cidade em lugares que não se interconectam com o transporte coletivo. E aí é querer forçar uma pessoa que mora em Venda Nova a deslocar até a Rua Caetés de bicicleta. Não, ninguém Isso, tá querendo gente, fazer eu acho isso, que... Marcelo. Não, é porque a proposta da prefeitura, ao colocar ciclovias de grande extensão e não priorizar a integração com o transporte público, acaba levando a esse tipo de postura. Mas é a mesma e essa forma... decisão as pessoas não vão tomar, é o que eu tô trazendo não, aqui. Mas eu acho que elas não vão tomar, é porque é questão cultural mesmo. Nisso aí você tem razão e eu concordo. Essa questão cultural, ela muda a partir de bons exemplos de implementações bem feitas. Existe um tema que, assim, eu vou voltar nisso porque eu concordo com você sobre a qualidade do transporte público em Belo Horizonte. Mas esse projeto, originalmente, você sabe disso, era um projeto de corredor de ônibus. Assim como outros projetos que ciclovias serão implementadas, dos 400 quilômetros, se eu não me engano, pouco mais de 150, pegam carona em projetos de corredores de ônibus. Então, esse projeto não é um projeto que começou como uma ciclovia. Ele começou como um projeto de corredor de ônibus, exclusivo, né? Então, acho que isso melhora o transporte público na Afonso Pena. Você tem um lugar que o ônibus entra e sai sem ter moto, carro, etc., circulando, é óbvio que melhora. A minha grande questão não dá para jogar essa conta para cima de ciclista, não dá para jogar essa conta para cima de ciclovia. Não dá para dizer que o trânsito da Afonso Pena vai piorar, porque uma ciclovia não é verdade. A gente sabe disso, pessoal. Se a gente quiser descer o tema para uma camada mais profunda, a gente tem que discutir com profundidade. O que piora o trânsito da Afonso Pena, você sabe disso, a gente pode ir lá no COP junto e jogar simulações no software deles, é o volume de carro. É muito carro transitando. E o transporte público de pouca qualidade. Você coloca um ciclista lá, tem uma série de semióticas ali pronta para a população, que é como que a gente aprende. É o cara que vai parar o carro para o pedestre atravessando a faixa elevada, é a pessoa que vai ver o ciclista circular, o entregador do iFood, por aí vai. Então, acho que são duas coisas separadas, sabe, Marcelo? A gente não pode botar tudo no mesmo saco. Porque o ciclista é o elo mais fraco, sempre vai ser. Né? Imagina. Quem tá usando o ciclista de escudo é o prefeito Fuad, tá? Que tá jogando a turma pra debater aí a militância na internet. Mas não é mesmo. Eu não tenho nada a ver com prefeito, eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito. Eu só voto em mulher, tem 12 anos. Isso é público, é um statement que eu fiz aqui na Rádio Band News. Eu sei a vereadora que eu votei, eu sei a deputada que eu votei, eu sei quem eu... Então, assim,
Eu acho que você tá debatendo aqui com uma pessoa que é um cidadão de Belo Horizonte preocupado com a cidade que eu amo. Sabe, assim, a gente precisa ter mais profundidade. A gente não pode jogar isso na ágora da política, porque é o que o Gabriel gosta, que é um amigo meu. Ele adora isso aqui. Mas assim, cara, Gabriel, agora não é hora disso. Agora não é hora de você jogar o ciclista contra a população, que é o que estão fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que tem muita gente que comenta sobre isso, porque o Ziller é um cara que vive a cidade no melhor sentido da palavra, inclusive de bicicleta. Ele, né, pedala essa cidade toda, esse mundo todo. E muita gente aqui, Ziller, está falando aqui com relação a ciclovias, uma pergunta que eu acho que resume várias outras nesse mesmo teor. Tá aqui a nossa ouvinte, deixa eu pegar o nome dela, é a Estela. Ela falando, com relação às ciclovias, BH tem relevo para tal? Há uma ciclovia na rua Fernandes Torinho, na Savassi, onde raramente se vê um ciclista. Por outro lado, o trânsito no entorno está a cada dia pior. Vai ser diferente na Afonso Pena? E você já comentou que essa questão do relevo aqui da cidade não seria um impeditivo para isso. Eu queria que você explicasse o porquê, no seu ponto de vista. Porque todo mundo imagina que quando você está de bicicleta na rua, independente da cidade que você tá em cima da bicicleta, né? Eu mesmo, quando eu estou me deslocando e não treinando, o que é diferente, em alguns momentos eu desço da bicicleta e empurro ela. Isso é óbvio, né? Em São Francisco, por exemplo, que é outra cidade que tem uma malha viária, eu tô comparando de novo, gente, com essas cidades, porque eu de verdade acho que a gente chega lá, entendeu? A gente tá cheio de ribanceira. Rio de Janeiro, cheio de ribanceira. Quando a gente não tá falando de Zona Sul, né? Mas acho que isso é uma coisa de cultura, Lucas. Cultura. As pessoas que andam de bicicleta não têm esse problema. Porque isso não é um problema. É a mesma coisa de você entrar numa escola hoje, de ensino médio, para debater questão de gênero. Um adolescente que hoje tem 14, 13 anos, os problemas dessa pessoa... não tem problema nesse assunto, porque nasceu com um mundo em transformação. A pessoa que vê uma cidade se adaptando para um mundo em transformação, ela automaticamente é impactada, né? Então, esse problema não existe, porque o ciclista que está na rua, a dona Ana Lúcia, que tem 76 anos de idade, se locomove de bike, que é um excelente exemplo de inspiração, ela empurra quando ela precisa, né? Todo mundo acha que a gente só sobe, mas o ciclista desce também, né? Então, para quem vai descer do topo da Afonso Pena lá para baixo, para o centro, tá no fluxo bom. Esse é um problema que a gente joga no debate para criar um subterfúgio para um problema mais profundo, né? Aí eu concordo com a Marcela. Eu não conhecia a Marcela, estou conhecendo agora e vai ser uma aliada nisso. Eu ainda vou mudar a opinião dela. Eu garanto a você. Eu vou levar ela na Serra do Curral, vou mostrar para ela a mineradora que está errada e vou levá-la nos grupos de ciclista. Porque o que acontece hoje é o seguinte: a gente precisa resolver o problema de mobilidade urbana de uma cidade com todo mundo envolvido. Não dá pra gente começar a mexer com o ciclismo daqui a 10 anos. Esse não é o... Entendeu o que eu tô falando? Sim. Todo mundo tem que estar envolvido. Porque já tem gente que anda de bicicleta na cidade. Tem deficiente físico que vai pra rua. Então, se a Marcela tá falando que são só 200 ciclistas, são só 200 deficientes físicos. A gente não vai olhar pra essa turma. Você entendeu o que eu tô falando? Uhum. Tem que envolver todo mundo. Não dá para segregar os deficientes físicos. Não vai fazer passarela elevada porque vai diminuir a velocidade do carro. Pô, é bem complicado isso, sabe, Lucas? Eu sou da opinião que todo mundo tem que estar junto, o coletivo faz melhor que o individual. Você sabe disso, Junto Marcelo. misturado. Essa é uma frase que eu falo aqui. Marcelo, encaminhando para o final, queria ouvir suas considerações finais sobre esse tema, que assim, tranquilamente dava pra gente ficar o programa todo aqui, viu? Seminário sobre isso. Seminário sobre, Gente, e o meu propósito é exatamente esse, Ziller, é conseguir sentar a esquerda e direita na mesma mesa e falar, gente, buraco na rua não tem ideologia, nós temos que resolver o problema. Nem ciclovia. É falar com a prefeitura que a criança que não tá enxergando direito na escola precisa de um programa de mutirão oftalmológico para ter óculos. Então, a minha vida foi dedicada a conseguir conciliar interesses e por isso que eu não fiz direito, fiz administração pública, porque a gente senta na mesa, todo mundo perde um pouquinho e consegue chegar num meio comum. E para mim, o debate da ciclovia da Afonso Pena, da revitalização do centro, é um ótimo exemplo disso. Para a gente atender os 200 ciclistas, os deficientes, todas as pessoas que precisam usar ali aquele espaço, a gente precisa chegar num meio termo em que ninguém saia 100% prejudicado. 20%, todo mundo sai com 80% de benefício e a gente cria uma Belo Horizonte melhor. E por isso que o meu sonho de Afonso Pena
É ver aquela avenida com as calçadas maravilhosas como ela tem, quer dizer, um pouco podem ser mais bem mantidas. A gente ter as ciclovias nas laterais, protegendo os ciclistas de um jeito seguro. A gente ter um VLT. Por que Belo Horizonte não fala de VLT no centro da Afonso Pena, no canteiro central ali? Depois o ônibus, aproveitando essas estações, integrando bicicletas nas estações de transporte público, que, de novo, tem que ser rápido, confortável e num preço justo. E os carros ficando cada vez mais dentro de casa e sendo uma alternativa aí de final de semana para viajar, porque as pessoas têm diferentes alternativas. Hoje eu quero ir de VLT, hoje eu vou uma parte de ônibus e pego a bicicleta. Nossa, o preço do Uber hoje tá barato, vou de Uber. E assim a cidade funciona e todo mundo vai ser feliz aqui nessa Belo Horizonte que a gente tanto ama, ao invés de ficar 1h30 no trânsito, perdendo tempo que você podia estar com sua família, que você podia estar fazendo exercício físico, dormindo, estudando, dormindo, né? Fazendo o que você gosta e que infelizmente a gente desperdiça no trânsito. E é esse o problema que a Prefeitura de Belo Horizonte, eu como vereadora que fiscaliza a Prefeitura, quero endereçar. O que nós vamos fazer para resolver o trânsito de Belo Horizonte? Ciclovia é uma parte disso, integrando com o transporte público para distâncias curtas. E o resto do problema? E o resto da equação, não é isso, Ziller? O que é o resto que a Prefeitura está fazendo? Cadê a discussão do contrato de ônibus? Cadê as outras faixas exclusivas nos corredores principais da cidade? Cadê menos burocracia para patinete, bicicletas elétricas compartilhadas voltarem a funcionar da cidade? E cadê, por exemplo, pontos de embarque e desembarque inteligentes para o transporte por aplicativo, para não ficar aquele dá seta, sai e volta, que atrapalha demais o trânsito também. E óbvio, para os motoristas de aplicativo poderem ter um local de descanso adequado e entender que isso tudo já é realidade na nossa cidade e que a Prefeitura precisa, pensar fora da caixa, quebrar essa caixinha que está lá há 30, 40 anos e pensar como outras cidades estão resolvendo esses problemas. 10h36, olha, o assunto é muito bom, fica até um convite para vocês, junto até com outras pessoas, talvez voltarem para a gente continuar esse debate super relevante. E vamos lembrar, né, pessoal, ano de eleições, mais que nunca a gente tem que pensar em essa cidade, e é isso, com vozes que discordam, mas que convergem de alguma maneira, porque a gente só está pensando no bem aqui da nossa Belo Horizonte, que a gente quer uma cidade melhor, não é isso? Só uma coisa, Lucas, Sim. Bloco da Bicicletinha esse ano tinha 4.000 ciclistas. A contagem oficial do BH foi a mais de 7.000. E, obviamente, população com deficiência física não são apenas 200, é muito mais gente, né? Então, só para deixar isso claro, a gente usou aqui como sentido figurativo, eu peço desculpas se alguém se sentiu agredido, tanto na comunidade de pessoas com deficiência, como também nos ciclistas. Nós somos muitos, muitos pelas ruas de Belo Horizonte. Ótimo. Camarada, obrigado, viu? Volte outras vezes para esse formato aqui. Sei que você gosta. Você sabe que se você deixar, eu fico aqui, né? Eu tiro o Murilo e fico aqui com você. Pois é. Tem que voltar com o nosso BH Invisível também. Não vai aprovar aí. Marcela, obrigado, viu, pela vinda. Super rico esse debate, essa conversa aqui. Muita gente participando mesmo, gente, assim, argumentos favoráveis e contrários ao Ziller, a Marcela. Acho que é isso, faz parte. É sobre isso e tá tudo muito bem. Valeu demais, Marcela. Obrigado. Bom demais, gente. Obrigada. E quem quiser continuar o debate, é só me acompanhar lá no @MarcelaTrope, que tem muito mais por aí. Boa. E o Ziller, G-Ziller. G-Ziller, @G-Ziller. Boa. Obrigado, gente. 10h38.